Mike, sejam todos bem-vindos a mais um QG Nerd aqui no canal do General Nerd. Antes de começar o vídeo, eu gostaria de pedir encarecidamente para vocês, dessa vez eu não vou falar para você seguir todas as minhas redes sociais. Eu vou pedir com muito carinho para você me seguir no Instagram, porque agora o Instagram, ele deixou a gente fazer live. E vocês sempre me pedem para fazer live na fanpage, live aqui no canal. E eu gostei muito de fazer live no Instagram. Lá vai ter live com muita frequência. Já fiz uma, e tá saindo aqui na quinta-feira, eu tô gravando antes. Pode ser que tenha saído mais lives, então eu tô fazendo live direto lá no Instagram, conversando com vocês, então me siga no Instagram. Os links de todas as minhas redes sociais estão aqui embaixo na descrição para vocês. Entrem, cliquem e se divirtam! Bom, pessoas, cinematograficamente falando, 2017 começou com Assassin's Creed. 2017 é um ano que vai ter filme pra demônio, filme bom pra cacete, velho. A gente vai ter Logan, a gente vai ter Liga da Justiça, a gente vai ter Homem-Aranha, vai ter Thor, Guardiões da Galáxia, Mulher Maravilha, Star Wars, Kong. Meu Deus, é muito filme foda que vai ter em 2017. E o primeiro deles que a gente tava esperando era Assassin's Creed, que tava sendo prometido assim, juntamente com Warcraft, para ser a grande revolução dos filmes de jogos. Warcraft é um filme que eu gostei bastante até, mas que eu concordo, eu entendo que não foi a revolução que as pessoas estavam esperando que fosse. Eu entendo perfeitamente bem que o filme chegou quase lá. Então todas as apostas foram para Assassin's Creed. Até porque Assassin's Creed tinha um elenco legal pra cacete, tinha Michael Fassbender, tinha Jeremy Irons, tinha Marion Cotillard, tinha muita gente foda envolvida no filme. A própria Ubisoft meteu a mão no filme. Isso aí não é alguma coisa que a gente pode falar muito bem, né? Porque o Ubisoft não tá sabendo meter a mão nos jogos, que dirá nos filmes. Mas calma, tá? Não foi culpa da Ubisoft. E aí, semana passada, estreou Assassin's Creed com toda essa promessa, toda essa esperança em cima do filme. Porque a gente já vive numa época onde os filmes de adaptações de quadrinhos já deram esse passo pra frente. Já viraram filmes aguardados, filmes muito bem produzidos, filmes muito bem recepcionados, filmes que dão muito sucesso de bilheteria. Afinal de contas, a Marvel Studios é provavelmente o estúdio mais lucrativo da indústria do cinema atualmente. Mas e no final das contas, Assassin's Creed realmente bateu essa... Caralho, agora a partir de agora, filme de adaptação de jogos vai ser só coisa pirocuda e que grandes investimentos? Não foi. Infelizmente, e olha que eu queria dizer uma coisa a começo de conversa. Vocês que me acompanham, vocês sabem que eu costumo gostar de tudo. Não é que eu costumo gostar de tudo, mas é que eu sou conhecido pelas pessoas, pelos grandes críticos, essas coisas todas. As pessoas não costumam me levar a sério porque eu vejo filmes que a maioria das pessoas falam, ah, nossa, que filme bosta. Eu falo, pô, o filme foi bom, eu gostei, eu curti. Warcraft, por exemplo. A crítica meteu o pau e eu amei o filme. Só que Assassin's Creed não conseguiu me cativar. Assassin's Creed não conseguiu me encantar. Só que eu já vou deixar bem claro logo no início do vídeo. Esse vídeo é pra no final chegar a falar que Assassin's Creed é um filme ruim, é um filme lixo, é uma bosta, é um filme que você não deve assistir. Não. Definitivamente não. Mas é um filme que, pra mim, os pontos negativos se ressaltaram mais do que os pontos positivos do filme. Pra quem não conhece, o que eu acho difícil você estar vendo um canal chamado General Nerd e você não fazer a menor ideia do que seja Assassin's Creed. Mas ainda assim eu tenho minha obrigação moral de contar pra vocês que é um filme baseado numa franquia de jogos da Ubisoft, uma das franquias de jogos mais aclamadas da história dos games atuais. Independentemente da sua opinião sobre a franquia de jogos, Assassin's Creed é uma das maiores minas de ouro dos games hoje em dia. Se você for parar para avaliar tudo que Assassin's Creed já fez de bom nos jogos e todos os problemas que os jogos de Assassin's Creed têm, essa parte aqui sai muito mais ressaltada. O primeiro jogo foi basicamente quase uma revolução na indústria dos jogos, né? Por mais que ele tivesse uma jogabilidade muito baseada em Prince of Persia, ele trouxe uma jogabilidade revolucionária. Mesmo que nos jogos subsequentes que vieram logo depois não inovaram em buceta nenhuma, Assassin's Creed trouxe uma revolução nos jogos. Isso é inegável. Eu não tenho como chegar pra vocês e falar assim, mas meu Deus, também eles foram adaptar um jogo que já era ruim. Não mesmo. Por que a maioria dos filmes de jogos dão errado? James Gunn, que é o diretor de Guardiões da Galáxia, ele falou uma frase que é
bem interessante. Quando perguntaram pra ele por que os filmes de jogos não davam certo, ele falou, alguns deles é porque eles realmente são ruins. E alguma outra parte é porque eles resolveram adaptar jogos que funcionam como jogos e só. Jogo não é igual um livro pra você adaptar pra um filme. Não é igual quadrinho pra você adaptar pra um filme. Ele tem uma narrativa completamente diferente. Enquanto livro e quadrinho, ele é focado em uma história, em contar uma história, ele é focado em uma narrativa de história, mesmo que ele tenha elementos diferentes de um filme, o jogo, por mais que ele tenha uma narrativa, por mais que ele tenha uma história por trás, muitas das vezes os jogos, o grande diferencial dessa história, o como você absorve essa história é a partir de uma jogabilidade. Então, um fator muito importante do jogo se chama jogabilidade. Que tipo de jogo que é? É um FPS? É um RPG? É um jogo de survival horror? É um jogo de estratégia? É um MOBA? Cada tipo de jogo tem uma jogabilidade diferente que vai fazer com que você absorva essa história. Às vezes a história é realmente irrelevante pro jogo. Você quer um exemplo? Street Fighter 2. Quem jogava Street Fighter 2 em fliperama de rodoviária se importando com todo o plano maquiavélico de Bison por trás do torneio do Street Fighter? Ninguém. As pessoas estavam cagando e andando para a história do jogo. Muitas pessoas que hoje jogam League of Legends estão cagando para a história que tem por trás do jogo. Eu não sou uma dessas pessoas. Eu adoro qualquer história de jogo. Eu jogo Mortal Kombat e eu fico doido para saber o que acontece com toda a história, tudo o que tem por trás. Eu sou uma vadia de história de jogo. Mas Assassin's Creed não encaixa nesse ponto, porque Assassin's Creed, por mais que toda a jogabilidade seja o ponto cativante do jogo, a franquia inteira gira em torno de uma história muito foda e que é muito boa para ser adaptada para um filme. Então foi um ponto muito acertado, muito assertivo, deles pegarem o jogo de Assassin's Creed, quase que eu falei Final Fantasy, tô com Final Fantasy na cabeça, tudo bem. Deles pegarem o jogo de Assassin's Creed e falar assim, vamos fazer um filme dessa merda? Vambora! Então foi uma decisão muito boa, uma decisão muito inteligente, assim como foi pegar Warcraft. Só que se bem que eu acho que o Warcraft funcionaria muito melhor como uma série do que como um filme, mas foco, estamos pra falar de Assassin's Creed. E beleza, fizeram um filme, não pecaram nos trailers, que é uma prática que tá fudendo com os filmes atualmente, que é você pegar o trailer e jogar todas as surpresas do filme no trailer e estragar a experiência das pessoas. Eles não erraram nisso. Ponto maravilhoso pra eles. E aí quando o filme lançou, as pessoas foram realmente com uma hype. E aí o que eu vi? O que eu vi quando eu assisti Assassin's Creed? Eu vi potencial pra caralho, velho. E caralho, que potencial desperdiçado. Ai, meu Deus. A impressão que eu tive é que o filme, ele é raso. Ele não se aprofundou em nada. Absolutamente nada. Não teve um núcleo de trama aprofundado nessa porra desse filme. Nenhum. Nem o núcleo do Cal, que é o principal, é o Carlos, né? Que é interpretado pelo Michael Fassbender. O núcleo dele não foi explorado. O núcleo dos Templários não foi explorado. O núcleo da Maçã do Éden não foi explorado. O núcleo do Aguilar, que é o assassino da Inquisição Espanhola, não foi explorado. O núcleo da Irmandade dos Assassinos não foi explorado. O núcleo da Inquisição Espanhola definitivamente não foi explorado. O núcleo da guerra entre Templários e Assassinos não foi explorado. Nada. O filme parecia que ele tava fazendo o seguinte, ó, tem isso. Olha só o que a gente tem. Mas é tipo assim, você, não, beleza, eu gostei dessa história, eu gostei disso, eu gostei daquilo, Me conta mais. Não, vou não. Se vira. A pica é sua, a culpa é sua. Se você quiser, você procura saber, você joga o jogo e você entende mais o que está acontecendo. Eu, como filme, não quero explicar. Eu vou te ser sincero. Eu, jogador de Assassin's Creed, eu fiquei perdido no filme. Eu fiquei confuso com algumas coisas. Eu fiquei assim, não, mas peraí, isso aí no jogo é assim, né? Não, peraí, não é assim. Então a história por trás disso é isso. Ah, beleza. E ainda assim eu ficava confuso. Principalmente porque eles pegaram a Inquisição Espanhola, que foi um período histórico que nunca foi explorado nos jogos. Eles pegaram um assassino novo, o Aguilar. Nunca teve um jogo do Aguilar na franquia. Então, ali, nessa parte, até para fãs de jogos, era uma história completamente inédita. Toda a história do Aguilar e da Inquisição Espanhola era uma história nova. Então, eu posso falar até eu posso ter uma opinião sobre essa parte da história igual a de quem nunca jogou o jogo. Foi confuso. Você não sabia o que estava acontecendo ali na parte da Inquisição Espanhola. E isso remete a outro, pra mim, do maior erro de Assassin's Creed. Não só como adaptação de jogo, mas como o próprio filme em si. Que é o seguinte, o maior chamativo de Assassin's Creed, você pode falar o que for. Você pode gostar da história do Desmond,
Você pode gostar de toda essa trama dos Templários no tempo presente, querer correr atrás da maçã do Éden, você pode gostar de tudo. Mas o que chama a atenção em Assassin's Creed é a volta no tempo, é a vida do assassino lá no passado. É isso. Você tá cagando e andando para quem você é no presente. Depois de toda essa apresentação nos jogos, quando você vai realmente se aprofundar na vida do Desmond, é aí que você ganha o apreço pelo personagem. Antes disso, não. Ou você tá interessado nos assassinos lá no passado. Então todo o amor que existe pela franquia Assassin's Creed é por conta dessas pessoas que voltam no passado, em antepassados deles, que eram assassinos. E você vê toda a influência que essa sociedade secreta teve na história mundial, e aí isso é muito foda, porque aí mostra, porque mistura a fantasia com a realidade, porque você tem os personagens históricos reais dentro do jogo, e você mistura isso tudo na ficção de que os assassinos são essa sociedade secreta que influenciou no mundo ser o que o mundo é hoje. E no filme, tudo que você tem do passado é uma muleta pra trama que tá acontecendo no presente. Eu entendo, eles quiseram fazer uma versão deles do filme. O próprio Michael Fassbender, ele participou da produção do filme. Então ele e o diretor quiseram contar a história deles de Assassin's Creed. Beleza, tá tudo tranquilo. Porque quando eu fiquei sabendo que a história do assassino do filme, o Aguilar, ia ser um assassino que nunca teve no jogo, numa época histórica que nunca teve um jogo sobre isso, eu falei, ok, tá tudo bem, porque o jeito que a franquia se desenrolou ao longo dos anos, a franquia de jogos, permite que você faça isso, permite que você conte uma história, você respeitando algumas coisas, você colocando a ânimos, você falando que você vai voltar no passado por causa do DNA da pessoa, e você tá mapeando pra você puxar memórias de um antepassado, você colocando a sociedade secreta dos assassinos, você falando isso daí, você pode colocar o personagem que você quiser, no período histórico que você quiser, tá tudo bem. Mas eu cheguei no cinema, e aí pode ser um problema meu, isso aí fica a cargo de quem quiser discordar, porque pode muito bem ter sido um problema de expectativa e realidade, mas eu cheguei no cinema querendo ver o Aguilar, eu não queria ver o Cal, eu não queria ver a Abstergo, eu queria que eles me explicassem, você vai voltar no passado por causa disso aqui, ó. Beleza, só que você vai voltar no passado e vai ficar lá, e aí eu queria ver a história lá, dos assassinos interferindo com a Inquisição Espanhola. Mas aí no final eu tive uma história que eu mal sabia o nome dos personagens que estavam ali na Inquisição Espanhola, eu mal sabia quem eram as pessoas que estavam lá Abstergo, um bando de personagens rasos que você não se importa com nenhum deles, com um desfecho de filme muito blé. O que eu tive de impressão foi que eles tentaram construir esse filme como um filme de origem para dali pra frente vir uma história completamente original, quase desgarrada de todos os jogos. Mas para isso eles precisavam pegar as histórias dos 3 jogos e esmagar assim, ó, em um filme só. E acabou que saiu tudo corrido, raso, sem explicações, o que foi, sinceramente, bem broxante. Porém, por outro lado, e aí agora vamos falar das partes positivas do filme, a atuação do Michael Fassbender, o Michael Fassbender carrega esse filme nas costas. É um puta de um ator foda pra caralho. O que ele foi proposto a fazer, ele fez com maestria. As cenas de ação do filme eram muito bem coreografadas, muito bem feitas. A fotografia do filme era excelente, bicho. As tomadas aéreas que você tinha, dava toda essa sensação de liberdade que você tem quando joga Assassin's Creed. Todo o parkour, todas as cenas de perseguição, era tudo muito lindo. O filme, ele é muito bonito. E aí quando você coloca isso tudo numa balança, assim, tá, e no final das contas, valeu a pena eu assistir esse filme? Você descobre que Assassin's Creed é, na verdade, um filme muito divertido. What? E aí você fica, ué, mas você não tava acertando pau no filme até agora? Tava, velho. Porque eu queria ver esse filme excelente, eu não queria ver esse filme divertido. Eu queria ver esse filme, puta que pariu, olha que filme foda, me beija Michael Fassbender. Eu queria isso. Mas eu tive o filme, ok, beleza. Legal, eu saí do cinema da mesma maneira que eu saí com o Esquadrão Suicida. E que se você tá achando que eu odiei Esquadrão Suicida, peço que você veja o QG Nerd, onde eu avaliei o filme. Ele é um filme legal, ele é um filme ok. E não passa disso. Valeu o meu dinheiro do ingresso? Valeu. Gostei de ter ido ver o filme no cinema. E ia ver de novo? Não. Vou comprar um Blu-ray? Não. Se passar na TV eu vou ver? Talvez, dependendo do que eu tô fazendo. Eu tenho certeza que Assassin's Creed vai ser aquele filme que as pessoas vão ficar com a opinião dividida. Tanto é que eu já vi, a galera gostou pra caralho do filme. E eu não tiro o mérito dessas pessoas que gostaram pra caralho. Na verdade, eu tenho inveja delas. Eu queria ter gostado pra caralho do jeito que elas gostaram. Então, o que eu posso falar com vocês é simplesmente uma coisa. Vai ver e tira suas conclusões.
Mas, mesmo você gostando ou você não gostando, uma coisa que precisa ficar clara é: Assassin's Creed não foi o filme que trouxe a revolução das adaptações de jogos. Porque a gente vai precisar ainda de um novo filme que vá ser unânime, vá jogar a bola lá pro alto e que todos os estúdios vão falar assim: caralho, olha como é que eles faturaram dinheiro. Quero. Isso vai ser a revolução dos jogos. Talvez seja o filme de Uncharted. O roteiro já tá pronto. Vamos ver. Bom, galera, foi isso. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, larga o like aqui embaixo pra gente. Fala o que você achou do filme. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal e de me seguir lá no Instagram. Lembra que eu falei? Me segue lá no Instagram. Se inscreva no canal aqui, ó. O botãozinho tá aqui do lado. E aqui, ó. Aqui do ladinho assim, ó. É maravilha. Tá aparecendo os outros 2 vídeos pra você ver. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Descansar, saudades.